Olá, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Martins, o Dr. Camisinha. Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. César Augusto Braz Juliano. Doutor, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Queria primeiro agradecer o convite aqui, agradecer aos espectadores e agradecer a oportunidade de estar falando com vocês aqui. Tá, joia. Bom, você que está nos assistindo aí, você pode seguir as nossas redes sociais, o Dr. Camisinha, o YouTube, o Instagram, e também baixar o nosso app que tem mais de 10 mil downloads, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre as doenças urológicas que afetam os homens, né? E o doutor está aqui para explicar um pouquinho para vocês que estão nos assistindo. Então você pode compartilhar no YouTube, no Facebook. Se você quiser fazer perguntas, também pode comentar aqui embaixo que nós iremos responder, ok? Doutor, eu queria que você explicasse para o nosso público o que é hiperplasia benigna da próstata. É, joia. Na verdade, hiperplasia benigna da próstata nada mais é do que o aumento do tamanho da próstata, do órgão da próstata, né? E a gente chama de hiperplasia benigna da próstata. Na verdade, hiperplasia, se a gente for seguir a rigor, é até um diagnóstico histológico que a gente dá vendo ao microscópio, mas nada mais quer dizer que o aumento do tamanho da glândula prostática. Então, a partir de um certo momento, a tendência é que a próstata dos homens aumente de tamanho, e isso pode ou não, eventualmente, provocar alguns sintomas. Tá, joia. E quais seriam os fatores de risco, doutor? Na verdade, assim, em relação à hiperplasia prostática, ainda é um pouco nebuloso os principais fatores de risco, né? O que a gente sabe é assim, o fator idade é importante, então quanto maior a idade, quanto mais velho o paciente, maior a chance dele ter hiperplasia prostática benigna, o aumento do tamanho da próstata. Então a gente sabe que homens a partir de 50 anos de idade têm uma chance de mais ou menos 30% a 40% de ter um aumento da próstata. Então a idade é um fator de risco importante. Tem algumas outras alterações, alguns trabalhos mostram que dietas muito gordurosas podem, a obesidade também podem provocar, ajudar no aumento do tamanho dessa próstata. Então existem algumas recomendações para tentar ter uma dieta saudável, comer bastante vegetais, para tentar pelo menos evitar que essa próstata aumente de tamanho. Mas o principal, na verdade, é a partir dos homens, a partir dos 40 anos, começarem a frequentar o urologista para fazer uma avaliação nesse sentido e ver o que pode ser feito para evitar que tenha algum problema, que essa próstata aumentada tenha alguma repercussão na vida do paciente, né? Ótimo. E quais são os sintomas? Existem alguns sintomas assim que a pessoa consegue perceber? Existem. Então, como eu falei, o aumento da próstata é comum, né, e pode dar em grande parte dos homens, mas não necessariamente a próstata aumentada vai provocar sintomas. Tem caso de homens que têm a próstata aumentada e mesmo assim não tem sintomas nenhum, né, da parte urinária, ele é totalmente assintomático. Quando a pessoa tem a próstata aumentada e é assintomático, não tem queixa nenhuma, a tendência é a gente só fazer um acompanhamento. Mas muitos homens começam a ter sintomas. E que sintomas são esses? Basicamente são sintomas urinários. Então, o que acontece? A próstata é um órgão que ela fica anexo, um pouco inferior à bexiga. Ela está mais ou menos na transição da bexiga com o canal da urina, que a gente chama de uretra, né? Então ela está no meio do caminho. Então ela aumentando, ela pode, como se fosse comprimir o canal da urina e dificultar o esvaziamento da urina da bexiga, né? Dificultar com que a urina saia da bexiga. E daí começam a decorrer os sintomas. Então, com essa dificuldade de esvaziar a bexiga, o homem começa a ter jato fraco, né? Então, aquele jato que tem quando é mais novo, com uma certa idade começa a urinar mais devagar, com jato mais fraco. É muito comum os pacientes chegarem no consultório e falar: pô, doutor, eu fui num jogo de futebol, fui no mictório, tinha um garotão lá de 20 anos do lado, ele fez xixi
em 10 segundos terminou de urinar e eu estava lá, fiquei 1, 2 minutos. Então, por quê? Porque o jato vai mais fraco, muitas vezes tem que fazer força para conseguir esvaziar. Então, a gente chama de esforço miccional para conseguir passar aquela resistência da próstata, né? Tem sintomas que a gente chama de hesitação, então demora para começar a urinar, né? O paciente muitas vezes sente uma sensação de que a gente chama de resíduo pós-miccional, então ele vai lá, urina, mas sente que acabou de urinar, ele sente que ainda tem urina na bexiga dele, Sim. que ainda sobrou algum resíduo, né? E eventualmente tem alguns outros sintomas, que a gente até chama de sintomas de armazenamento, que são alguns sintomas, o aumento da frequência urinária, né? Então, como esse paciente não esvazia totalmente a bexiga fica sempre aquele copo meio cheio. Para encher é muito mais rápido do que uma bexiga que está vazia. Então, esse paciente que urinava a cada 4, 5 horas, ele começa a urinar de 2 em 2 horas, começa a urinar de 1 em 1 hora. E isso acontece à noite também. Então, o paciente às vezes chega e fala, eu estou acordando 3, 4, 5 vezes para urinar. Sim. Então, tudo isso, todos esses sintomas, são sintomas de que, no caso desse paciente, a próstata aumentada está começando a ter alguma repercussão clínica nesse paciente. Então, daí a necessidade de tratar, né? Não só porque tem um impacto na qualidade de vida, né? Você imagina uma pessoa acordar 4, 5 vezes por noite para urinar, ela começa, né, a ficar cansada o dia inteiro, dormir mal. E ao mesmo tempo é comum o paciente fala, estou numa reunião importante no escritório, eu tenho que sair 2 vezes no meio da reunião para ir urinar, fica chato. Então tem um impacto na qualidade de vida e fora isso tem um impacto também na parte urinária, né? Então a bexiga ela começa a ficar em sobrecarga, porque a bexiga é composta basicamente por músculo, né? E é um músculo que contrai para que possa esvaziar, só que o músculo vai ficando em sobrecarga, né? Então começa a ter algumas alterações na bexiga, às vezes o paciente pode ter, em casos mais graves, dilatação dos rins por não conseguir eliminar essa urina, pode ter insuficiência renal, piora da função do rim, pode começar a bexiga a parar de funcionar, então aquele músculo é como se fosse um jogador, eu costumo comparar como se fosse um jogador de futebol que distendeu a musculatura da perna e não faz o repouso adequado. Então ele continua a jogar todo dia. Uma hora ele estoura aquela musculatura e ela não vai funcionar. Tanto que tem pacientes que se você não trata na hora correta, depois de 5, 10 anos, eles vão evoluir para uma perda da função vesical, função da bexiga e daí mesmo você tratando a próstata, ele não vai conseguir urinar. Por quê? Porque a bexiga não tem mais força para colocar aquela urina para fora. Tá ótimo. E, doutor, quais são os exames hoje realizados e o tratamento? Basicamente, quando o paciente procura o urologista, né, a gente, primeira coisa é tentar fazer a avaliação clínica, então, falar mais ou menos esses sintomas que eu te falei, ver o que isso está impactando na vida dele. Então, a gente faz uma anamnese, que a gente chama, para avaliar como está a qualidade de vida dele. É importante fazer o exame de toque, né? Então a gente, no toque, além da parte de câncer de próstata, que não é o escopo hoje, mas que a gente pode ver um nódulo, pode ver alguma área endurecida, a gente consegue ter uma ideia do tamanho da próstata, né? A gente já consegue por aí ver uma próstata aumentada, uma próstata que já está de um tamanho normal e já ter uma ideia disso, né? É importante a gente fazer um ultrassom, né? O ultrassom vai mostrar o tamanho da próstata, vai mostrar o esvaziamento também. Então, geralmente faz um ultrassom com a bexiga cheia, o paciente vai lá, urina, esvazia e repete o ultrassom e vê quanto sobrou de resíduo urinário. Um resíduo urinário alto geralmente é sinal que ele não está esvaziando adequadamente, né? Exames gerais de função renal, ureia, creatinina. Existem alguns outros exames para tentar avaliar o fluxo urinário desse paciente. Então, existe um exame que chama urofluxometria livre, que nada mais é que o paciente ele urina num recipiente. Sim. E existe uma medição do fluxo, né, da velocidade por determinado espaço de tempo para a gente ter uma ideia de como é que está esse fluxo. E, em certos casos, existem exames mais invasivos, como um exame que chama estudo urodinâmico, que é um exame mais chatinho, a gente não pede em todos os casos, que
que tem que passar uma sondinha, daí essa sonda mede a pressão da bexiga, a gente vê a pressão que a bexiga está fazendo para esvaziar, o grau de obstrução que aquela próstata está provocando. Então, são vários detalhes que a gente consegue avaliar com os exames para chegar a uma conclusão do impacto que aquela próstata aumentada está tendo no paciente. Tá ótimo. E agora mudando para uma segunda doença também que não sei nem se a gente pode chamar às vezes de doença, sobre a prostatite, doutor. O que é a prostatite? A prostatite, às vezes as pessoas confundem um pouco também a hiperplasia prostática com a prostatite, né? A prostatite geralmente já é uma doença inflamatória ou infecciosa, né? Então a prostatite ela tem vários tipos. O tipo mais grave é o que a gente chama de prostatite aguda bacteriana, né? Então o paciente, por algum motivo, ele tem uma infecção bacteriana, né? Na região da próstata e ele fica bastante sintomático, é uma infecção potencialmente grave, costuma ter febre, calafrio, febre alta geralmente, né? Dificuldade para esvaziar, daí ele começa, às vezes até o paciente que tem hiperplasia pode ter prostatite também, ele aflora todos aqueles sintomas, ele tem dificuldade de urinar, o jato piora, às vezes o paciente pode até entrar em retenção urinária, né? De não conseguir urinar. Então essa é a prostatite aguda bacteriana. Existe a prostatite crônica, né, que é uma inflamação daí menos aguda, que o paciente geralmente não tem febre, mas ele também tem esses sintomas um pouco mais frustros, de dificuldade de urinar, às vezes ele tem um pouco de dor perineal, que é a região entre a região genital e o ânus, que fica mais ou menos a topografia da próstata, então ele tem uma dor mal localizada. Então existe essa outra entidade de prostatite, né? Existe uma outra prostatite não bacteriana, que daí é uma entidade que a gente realmente não sabe muito por que acontece, pode chamar de prostatodínia ou dor pélvica crônica. Então são coisas que a gente tem que diferenciar na hora de atender o paciente para tentar dar o diagnóstico correto para poder tratar da melhor forma possível, né? Tá ótimo. Bom, pessoal, nós vamos para o intervalo. Segura aí que voltamos em 2 minutinhos. Um abraço. Olá, estamos de volta, né? Hoje nós estamos aqui com o Dr. César e nós estamos falando sobre as doenças urológicas que afetam os homens, né? Então, para você que está chegando agora, vou pedir para você seguir as redes sociais do Dr. Camisinha, para você compartilhar esse vídeo no Facebook, que tem atingido muitos telespectadores, a gente tem recebido elogio. Então, obrigado pela sua audiência. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre prostatite e agora, doutor, eu gostaria que você explicasse para nós os fatores de risco da prostatite. Na realidade, como eu estava dizendo, a prostatite basicamente é uma infecção, né? Então, nos casos da prostatite bacteriana, é alguma bactéria que vai se alojar na região da próstata e vai provocar um processo infeccioso, né? Essa bactéria pode chegar lá de várias formas. Eventualmente por via ascendente, que a gente chama, então a bactéria sobe pela uretra, pelo canal da urina do homem, vai se alojar lá na próstata, né? Pode ser às vezes higiene, por exemplo, pacientes que fazem sexo anal, tem que ter um certo cuidado porque a contaminação é muito maior, né? Mas mesmo o sexo vaginal eventualmente pode provocar acender alguma bactéria dessa região pelo canal e parar na próstata, né? Ela pode ter uma disseminação, às vezes, até pelo sangue. A bactéria principal que causa isso é uma bactéria que se chama Escherichia coli, que é uma bactéria que tem no trato intestinal. Então,
Então ela pode passar, às vezes, até por via hematogênica, que a gente chama, do sangue, ou às vezes por via linfática, né? Os gânglios linfáticos que drenam aquela região e parar na região da próstata e provocar infecção. E a gente estava falando de hiperplasia também, por exemplo, a hiperplasia também é um fator de risco, porque o homem que não esvazia direito a bexiga, aquela urina que fica parada, ela tem uma chance muito maior de infeccionar, de ter infecção. Então, mais chance de ter uma infecção de urina, assim como uma infecção na próstata, que é a prostatite, né? E geralmente, doutor, quais são os exames de tratamento? Na verdade, assim, o diagnóstico é mais clínico da prostatite, né? A gente vê pela história do paciente, pelos sintomas. O toque retal é importante. Paciente com prostatite aguda, por exemplo, ele tem bastante dor ao toque, né? O pessoal fala muito do toque em questão do câncer de próstata. O toque, a gente até fez um trabalho alguns anos atrás, num multirão que a gente fez em Ribeirão Pires, de avaliar o grau de desconforto do exame de toque. Avaliamos praticamente 300 pacientes e foi interessante de ver que o toque foi bem tolerável, né? Óbvio que é um exame desconfortável, mas foi bem tolerável, ninguém se queixou de dor, né? Sim, de desconforto. Mas no caso da prostatite bacteriana aguda, por exemplo, o paciente tem dor mesmo, ele tem dor no exame de toque, né? E aí a gente usa também lançamão de exames de urina, ultrassom pode ser interessante, até ressonância magnética da próstata em alguns casos, porque ela pode até complicar com abscesso, com formação de pus dentro da próstata. E então a gente usa desses exames e dessa parte clínica para tentar dar um diagnóstico correto. E basicamente o tratamento é com antibióticos e anti-inflamatório, né? Os antibióticos, para concentrar na próstata, eles têm uma certa dificuldade. Então, a coisa pertinente, característica de tratar essas infecções são que o paciente tem que tomar um tempo prolongado de antibiótico, no mínimo 2 semanas, mas que pode se estender até 3 meses de antibiótico. Então, às vezes o paciente até estranha, mas é isso mesmo. O prostatite, o tratamento muitas vezes é com antibiótico por um longo período de tempo. E é muito importante você falando isso, da pessoa ter consciência de tomar o antibiótico corretamente. Claro, né? Porque se ela faz 1 mês de tratamento e para, sem dúvida, o antibiótico sem dúvida, vai criar uma resistência, sem dúvida, pode prejudicar o tratamento também. E dá uma falha terapêutica e daí você tem que começar do zero um tratamento que já estava muitas vezes indo bem, né? Legal, doutor. Bom, vamos falar de outra doença também, que é a bexiga hiperativa. O que é, doutor? A bexiga hiperativa nada mais é o que acontece, né? A micção, o ato de urinar, ele tem um funcionamento coordenado entre a bexiga, que, como eu disse, ela contrai para eliminar a urina, e o esfíncter urinário, que é o músculo, é como se fosse o cadeado, é o que trava para a gente não ter incontinência, não perder a urina, né? Então existe uma coordenação desses órgãos, ou seja, quando a bexiga contrai para urinar, o esfíncter relaxa. Quando a bexiga está enchendo, ela não está contraindo, ela enche passivamente e daí o esfíncter fecha para a urina ficar dentro da bexiga. Em algumas circunstâncias existe um desequilíbrio, a gente chama de dissinergia, existe uma incoordenação dessa bexiga e ela começa a contrair fora de hora. Começa a contrair, porque o certo é ela dá aquela sensação que a gente tem, nossa, preciso ir no banheiro, quando ela está totalmente cheia. E por algum motivo ela contrai fora de hora. Então é muito comum os pacientes que têm bexiga hiperativa, e interessante falar, isso pode dar em homem e em mulheres também, né? Às vezes até mais comum em mulher do que em homem, a bexiga hiperativa. Então ela começa a contrair fora de hora. Fora de hora o quê? A bexiga não está cheia, mas está contraindo, está dando contração, e na nossa leitura do nosso cérebro, a leitura fala, preciso ir no banheiro. E é muito comum, daí vai no banheiro, os pacientes falam, pô, doutor, eu estou indo várias vezes no banheiro, e vou e faço um pouquinho só de xixi, não faço muito xixi. Mas eu estou indo a cada meia hora no banheiro. Então, por quê? Porque essa bexiga está contraindo fora de hora, é o que a gente chama de bexiga hiperativa, né? Que é o nome da doença clínica. Existe um diagnóstico que é feito, o diagnóstico clínico, mas tem também o diagnóstico pelo estudo urodinâmico, aquele exame que eu estava falando, que passa uma sondinha, que daí esse exame ele consegue identificar a contração
que a gente chama de hiperatividade detrusora. Detrusor é o músculo da bexiga. Então, esse músculo está hiperativo. Então, no exame, a gente vê um gráfico com várias contrações incoordenadas dessa musculatura. Tá, e você falou que ele atinge mais as mulheres do que os homens. Tem alguma faixa etária, doutor, para isso ou não? Não tem uma faixa etária que mais impacta, né? Tá. É muito relativo, né? E tem outros sintomas associados. O paciente que a gente está falando com hiperplasia, por exemplo, ele também pode ter bexiga hiperativa, Tá. né? Então, às vezes, a gente tem que avaliar os sintomas dele para tratar, como eu disse, para tratar de forma correta. Às vezes não adianta você só desobstruir a próstata, seja com medicação ou com cirurgia, e não tratar essa bexiga que está incoordenada, porque senão ele pode até ter incontinência, pode ter outros fatores que podem acontecer por causa da etiologia multifatorial da doença. Às vezes não é só uma coisa que está acontecendo e duas coisas combinadas. A mulher, obviamente, não tem próstata, né? Então, Sim. ela tem essa... E a uretra da mulher é mais fina. Então, ela, para perder urina, Sim. não necessariamente a bexiga hiperativa cursa com incontinência. Tá. Normalmente, a pessoa consegue segurar a urina, mas pode também cursar junto com incontinência, que a gente chama de sintoma de urgência, né? Que a gente chama de esse negócio, tenho que ir no banheiro correndo, senão eu vou... Muito comum também os pacientes falarem, às vezes eu chego em casa, se eu não for correndo para o banheiro, eu perco na calça, né? E também tem alguns gatilhos para isso, né? Tá. Então, às vezes alimentação, café, álcool. Tem paciente que às vezes fala, nossa, ligo a torneira do banheiro e me dá vontade de urinar, porque ele ouve o barulho da água e daí tem um estímulo sensorial para aquela bexiga contrair. Então, a gente tem que identificar os fatores de gatilho para tentar mudar isso aí e, eventualmente, também tratar com medicação, né? Tá. E tratamento, doutor? Então, basicamente, o tratamento é a gente identificar as causas, né? Então, evitar essas substâncias que podem ser irritantes vesicais. Então, evitar café, evitar álcool, evitar alimentos muito condimentados, né? Existe uma linha de tratamento com medicação. Tem medicamentos que eles inibem essa contração fora de hora da bexiga, que eles têm um resultado muito bom no tratamento. Muitas vezes, quando esse tratamento não é passível com medicamentos, existe em alguns casos que a gente pode até fazer uma coisa que a gente vê muito em cirurgia plástica, que é o Botox, Tá. mas a gente usa o Botox na musculatura da bexiga, por exemplo. Então, faz uma injeção de Botox na musculatura da bexiga e ela para de contrair fora de hora. Óbvio que isso não é feito para todos os casos, são na minoria dos casos, mas também é uma alternativa plausível. Tá ótimo. Bom, nós vamos falar agora da última doença, né? Até são os nomes, tem muitas pessoas que até se confundem os nomes, às vezes nunca ouviu falar, mas é importante a gente estar falando aqui, é um programa de informação. Né? Doutor, o que é estenose de uretra? Estenose, a palavra estenose nada mais é do que o estreitamento, Tá. né? É um lugar que ficou mais estreito do que ele era. E uretra, como eu tinha dito, é o canal da urina, né? Que tem tanto no homem como na mulher, é o canal por onde passa a urina. Então, a estenose de uretra é um estreitamento desse canal. É o túnel que ficou mais fechado, né? É o cano que está ficando entupido. E isso também dificulta de esvaziar a urina, né? Como aquilo que eu estava te falando. Às vezes tem paciente que tem mais de uma doença. Então tem homens, por exemplo, que tem hiperplasia, mas por algum motivo ele também tem uma estenose de uretra. Então se a gente não identificar o fator correto que está prejudicando ele, às vezes a gente pode tratar a causa errada. Ou às vezes ele tem os dois, tem a próstata aumentada e o estreitamento, tem que tratar os dois. E, doutor, quais são o diagnóstico? Como é feito? É clínico também? Clínico é um deles, né? A gente vê a história, às Tá. vezes é um paciente, tem que ver os fatores que podem ter causado isso, como toda doença, né? Então, paciente, antigamente era muito comum, hoje em dia menos, porque os tratamentos estão melhores, mas paciente que tinha doença sexualmente transmissível, uma uretrite, que a gente chama, secreção, gonorreia, isso causa um processo inflamatório na uretra. Sim. E pode causar um estreitamento. Pacientes que têm trauma
Então ele caiu, bateu a região perineal, a região genital em algum lugar, que acontece, às vezes cai na escada, machuca, faz um estreitamento, né? Às vezes a própria manipulação por sonda ou por algum procedimento cirúrgico que envolve uretra pode provocar isso, né? Então a gente tem que tentar identificar o porquê e daí tratar, né? Cada caso pode ter um tipo de tratamento, né? Estenose de uretra é muito mais comum em homens do que em mulher, mesmo porque o comprimento da uretra no homem é muito maior do que o comprimento da uretra na mulher. Então é muito mais comum o homem ter esse processo de estenose, de estreitamento. Tá, joia. E o tratamento geralmente, doutor? Depende do tamanho da estenose, né? Da extensão da estenose e do impacto que ela está provocando. Então, basicamente, o tratamento é cirúrgico, né? De estenose. Então, existe uma opção para fazer por via endoscópica, que a gente chama. Via endoscópica é que a gente põe uma câmera e entra por dentro do canal, olhando com uma câmera existe como se fosse uma faquinha para a gente cortar a estenose, fazer uma abertura. E pacientes com estenoses mais graves, mais extensas, geralmente de 1, 2 centímetros para mais, daí a gente sabe que os trabalhos mostram que somente abrir com esse procedimento endoscópico pode não ser suficiente. Então, às vezes, precisa de uma cirurgia aberta, fazer uma incisão por via perineal, que é, como eu falei, entre a região escrotal e a região anal, né, abrir e daí ressecar cirurgicamente aquele pedaço de estenose e juntar de novo uma parte, um lado com o outro, né, para refazer o cano, né, para voltar a passar a urina por lá. Tá ótimo. Bom, hoje o programa está chegando ao fim, né? Espero que você tenha gostado aí dos temas que nós tratamos. Doutor, eu gostaria de te agradecer. Obrigado. Que você deixasse suas redes sociais aqui, a sua clínica em Santo André que você atende, o dia. Legal. Queria agradecer aí o convite novamente, né? Agradecer por poder esclarecer um pouco desses temas aí. Fico à disposição sempre que precisar. Obrigado. Aqui em Santo André a gente atende na Duo Clínica Urológica. Ela fica na rua Dom Pedro II, 2373, né? O site é duourologia.com.br. Está aqui embaixo na câmera para vocês, pessoal. Então, se precisar, nós estamos à disposição. Lá tem telefone, tem endereço certinho, estacionamento. Se precisar, estamos sempre à disposição para quem quiser passar por lá. Ou se quiser passar só para tomar um café, também está convidado. Tá, joia. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima segunda. Fiquem com Deus, um abraço. Um abraço.